Olá pessoal, sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like. Um like é muito importante para que o conteúdo do canal da gravação seja indicada para que outras pessoas tenham acesso. Não é? É o que dá visibilidade da gravação no YouTube. E vamos falar hoje de Vaza Jato. Não é? Saiu o primeiro áudio, não é? Que envolve a Vaza Jato, né? E você começa a perceber de que forma o Glenn Greenwald, né, do jornalista ganhador do Pulitzer, né, que para quem não sabe, o Pulitzer é o maior prêmio jornalístico do mundo, né, ganhador de um Oscar, com o documentário, né, com a gravação de Snowden, que deu origem àquele documentário do cineasta que me foge o nome agora, já eu lembro, né, que ganhou o Oscar também. Né? Os primeiros vazamentos, né, de conversa da Intercept foram vazamentos de conversas, né, que não tinham áudio, né, portanto foi fácil, né, para a mídia inventar hacker, inventar que aquela conversa não era verdadeira, o Sérgio Moro pulando de um lado para outro, dizendo que não lembra, né? Engraçado que ele queria que o ex-presidente lembrasse de casos ocorridos no mandato dele em 2010, mas ele não lembra de conversas de 2, 3 anos, né? Mas queria que o presidente 20 anos mais velho do que ele lembrasse de conversas de país, né? De coisas que aconteciam no país. Mas o áudio, né, envolve o ministro Luiz Fux, em Trust, né, agora. Da primeira vez, Dallagnol tinha colocado o ha-ha-ho-ho, né, o faquinha é nosso, né, como se fosse um menininho, né, ha-ha-ho-ho, o faquinha é nosso, né, então articulação por trás. E esse vazamento de um áudio agora, né, que coloca começando a mostrar, né, que ó, o que a gente está falando é sério, né, e são 2.000 áudios, né, que o Glenn afirma ter. O primeiro foi colocado, né, e fala de 1 milhão de conversas, né. A gente vai esperar o que vem por aí, né, novas conversas gigantescas aí que vem por aí, envolvendo essa vaza-jato toda, né. E aí tem a questão o cara, né, tem a virtude de admitir que a condenação do ex-presidente Lula, né, foi uma farsa, né, que ele é um preso político, e outra, né, ou ele tem também, né, o discernimento de entender que a Vaza Jato quebrou o país, é um projeto de poder, quebrar o país, entregar, né, o comando industrial para outro país, gerou um desemprego, né, ou o cara, né, é um mau caráter, ou não tem uma falta de discernimento de entender, né, que os fins, e aí usa os fins justificam os meios. Por quê? Quando a Dilma saiu do poder, a taxa de desemprego, no golpe, né, de 2016, a taxa de desemprego era de pouco menos de 6%. E hoje está mais do que o dobro disso, não é? Ela, o PT quebrou o Brasil. Não, calma aí, meu. Quando o Lula pegou em 2003 o governo dele, aí ninguém precisa acreditar, entra lá no Google e digita lá, taxa de desemprego Brasil de 2003 até os dias de hoje. Você vai ver o gráfico, né? O Lula, quando pegou o país, era mais de 12%. E ele deixou com menos no primeiro mandato já estava em 7%, não é? Então ele havia reduzido muito, gerado muito emprego. Por quê? Porque ele aplicou o orçamento voltado ao povo, e é o povo que consome, não é a elite. Embora ele também, né, fez um governo de conciliação e deu muito dinheiro para a gente rica, mas também, né, trouxe prosperidade para a classe trabalhadora. Tá? O primeiro áudio, né, o Glenn está mostrando, olha, esse é o primeiro, esse é o Danton, né, o PowerPoint, que usou o PowerPoint, que já, nas conversas sigilosas, né, nas conversas lá atrás,
né, já havia falado para o Sérgio Moro que não tinha certeza da sustentação da acusação, e o Moro não, pode jogar isso aí que a gente condena ele do mesmo jeito. Né? E aí fez aquele espetáculo do PowerPoint, né, que o Lula sabia de tudo, e agora nós estamos vendo, né, o caráter desse promotor. Né? O promotor que ajuda a vazar tudo que é bom para eles e segura, né? Nessa conversa ele mostra, né? Vamos segurar porque isso não é muito bom, dá mais tempo. Dá mais tempo para a defesa entrar com uma medida cautelar, né, que foi a cassação uma cassação de uma autorização que o Lula havia recebido uma semana antes do primeiro turno, né, para poder falar à imprensa, e que as conversas lá atrás já havia mostrado a insatisfação dos procuradores do PT ganhar a eleição. Porque se o PT ganhar a eleição, não governa para eles. Eles são burgueses, né? Governa para a classe trabalhadora, que é a maioria. Então, mostrou-se isso ontem, né? E provavelmente até agosto, setembro, outras conversas irão aparecer, né? E aí tem a pessoa que diz, né? Como dizia Kant, né? O Kant, a ética de Kant, né? Que os fins justificam os meios, não. Né? Os fins não podem justificar os meios, não é? Então você vai torturar para obter uma confissão que não existe, né? Você vai ameaçar para que a pessoa fale aquilo que você deseja, né? Você vai aceitar um fato mesmo que não seja verdade como verdade. É uma negação à própria razão, uma negação à própria virtude, o processo de virtude do ser humano. E ontem, depois desse áudio que saiu, não é, a gente precisa ter muito cuidado, porque né, os bolsonaristas, como dizia Christian Dunker, né, no seu livro lá, Agonia, Sintonia e Agonia, Sofrimento e Sintonia, né, a psicopatologia do Brasil entre muros, não é, que é muito difícil o ser humano aceitar que está errado, né? Talvez seja a pior resistência que o próprio cérebro encontra em admitir. Só a virtude, né, leva o ser humano a dizer, olha, eu estava errado, eu errei, né, no meu raciocínio, e hoje estou voltando atrás. A maioria não vai dizer isso, né? A maioria vai dizer que não estava errado, né? Como uns eu encontrei, votei no menos pior. Não, votei no menos pior. Não, você votou no pior. No menos pior, não, no pior. Né? E ainda, né, ajudaram a derrubar um monte de pessoas que eram vozes no Congresso Nacional dos Trabalhadores para colocar, né, os bolsominions que hoje tentam votar até essa semana a primeira votação da reforma da Previdência. Né? Já estão tentando isso, é um fato verdadeiro, e será a condenação da classe trabalhadora a não ter mais aposentadoria. Mas, né, a gente ainda torce, né, para que as pessoas acordem, que fins justificam os meios, que as pessoas têm que começar a pensar, e é um próprio raciocínio do progressista também tem que ter, né? Usar a ética centrada no outro, né? E se fosse seu filho que fosse condenado dessa forma, você aceitaria? Não, não é? Então, se você não aceita para o seu filho, que seu filho, ou que seu pai, ou que seu irmão seja condenado dessa forma, por que você aceita que outra pessoa seja? Não é? Porque você tem ódio da pessoa? Mesmo que você tenha ódio, que para mim, ódio é um sentimento medíocre, né? É o sentimento ralé do ser humano, não é? Porque você, por ódio medíocre, né, você vai aceitar que a outra pessoa pode, você não. Então, é bom a gente se preparar, né, para quem é progressista, não é? Porque virão outros áudios, né, áudios com certeza mais contundentes, né, até porque esse liberado ainda não tem muito impacto, mas mostra a ligação do Supremo, né, nessa condenação, nessa articulação toda, né, e mostra hoje um país, né,
e com o tempo a gente vai perceber, vai ficar mais lúcido essa visão, vai ficar mais nítida essa visão de que a Vaza Jato quebrou o país. Não é? Ela quebrou a economia, ela quebrou a indústria civil, a construção civil, a construção naval, não é? Para que outros tivessem acesso. E isso prejudica todo mundo, né? É uma junção de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, né? de quebra da construção da indústria civil, que leva o país de volta a um mundo de produção de commodities, e quando precisar, né? Embora vai demorar muito nesse governo, eu creio que não haverá investimento na construção civil, né, mas vai demorar muito para se restabelecer as gigantescas, né, empreiteiras que o país tinha. Né, a Vaza Jato conseguiu destruir Camargo Correia, Odebrecht, Mendes Júnior, UTC, que são empresas que estão há mais de 50 anos no mercado brasileiro. Né? E se entender que pode até se prender o dono, né? Acusá-lo de corrupção, mas não quebrar as empreiteiras, porque as empreiteiras geram empregos. E aí tirou toda a empregabilidade que a classe trabalhadora tinha, né, do governo Lula, que foi construído arduamente e que provavelmente não volta, demorará a voltar. E aí junta-se a um processo de tentativa de privatização de refinarias, de tudo que tem no país, e empreiteiras de fora que virão para fazer o serviço que outrora o Brasil tinha tecnologia para fazer. Né? Então é o primeiro áudio, a gente tem que assimilar com cuidado, né? E tentar colocar na cabeça daqueles que ainda são resistentes à condenação política, que são resistentes a acreditar que a Vaza Jato quebrou o país, a começar a perceber, quebrou e não volta o emprego, não volta, né, se não houver medidas radicais. E outra, né, essas empreiteiras estão tudo fazendo acordo aí, né, para tentar se reconstruir, mas dificilmente isso vai acontecer ou vai demorar muito para acontecer, né, e o país enfrenta essa crise. O que eles não percebem, não é que está chegando o momento em que as pessoas estão passando fome, necessidades, e talvez não percebam que as duas revoluções gigantescas que houveram na humanidade, tanto a francesa na Idade Contemporânea como a Revolução Russa, ela veio por causa da fome. Né? A Rússia, tem um canal Brasil Paralelo que diz mataram a coitadinha da família do Czar Nicolau. O Czar Nicolau, para quem não sabe, que eu vou falar um dia, mas ele e a sua família era a família mais rica do mundo, né? Enquanto o povo russo, né, era um povo miserabilizado, um povo que passava fome, né? Basta ver o Domingo Sangrento de 1905. Né? Um dia eu volto a falar sobre isso, mas, né, começou os áudios, né? E do áudio não tem como dizer que não foi a pessoa que falou, né? Até porque só ouvir e ver por si só que quem está falando é Danton PowerPoint da Lagnol. Ok, pessoal? Até a próxima. E foi.